Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de setembro, nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos começar este livro que recebe o nome do seu próprio autor, Daniel. Daniel, no hebraico, significa Deus é o meu juiz. E Daniel era contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel. Nós vamos ver um pouco mais do exílio babilônico, desse período, né, que envolveu tantos homens, que envolveu a história do povo judeu. E aqui nós vamos ver que o propósito, né, de Daniel é nós sabermos que Deus ele permanece fiel, de que Deus ele tem o controle da história, né? E isso tranquiliza o nosso coração, porque muitas vezes as circunstâncias, principalmente no momento em que vivemos, né, de guerras, rumores de guerra, há uma inquietação no nosso coração. E o livro de Daniel vem nos dizer que Deus ele nunca perde o controle da história. No capítulo 1, nós vamos ver o panorama, o pano de fundo, que é o quê? A chegada, né, dessa primeira remessa em território babilônico. Essa primeira remessa é os nobres, né, a aristocracia, que Daniel fazia parte, a família dele era nobre, né? E nós vamos ver isso relatado bem no início do capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, essa história já nos é conhecida, não é? O Senhor lhes entregou na mão de Jeoaquim, rei de Judá, algum dos utensílios da casa de Deus. Estes o levou para a terra de Sinar e o pôs para a casa do seu Deus. Lembrando que esse Deus aqui é com minúsculo, né? Ou seja, Jerusalém foi sitiada, logo mais ela vai ser destruída, e Nabucodonosor pega, né, os despojos. O que é os despojos aqui, né? Ele vai e pega os utensílios da casa de Deus. Relembrando que os utensílios da casa de Deus eram feitos de ouro, de prata. Você viu isso? Os ordenamentos de Deus lá para Moisés na construção do tabernáculo. Depois você vai ver as doações de Davi para o tabernáculo, para o santuário do Senhor, para o templo do Senhor, né? Então, o templo aqui destruído foi o templo de Salomão, ele era riquíssimo. E essas peças, né, esses utensílios, verdadeiras obras de artes, é levada para a Babilônia. Disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, determinou que a estes jovens era dada uma ração diária. Aí você pensa, ração? Não, era comida fina. Isso mesmo, as finas iguarias da mesa do rei. Ou seja, esses jovens selecionadíssimos foram levados para o exílio babilônico, iam ficar à disposição do rei Nabucodonosor, e por 3 anos, né, eles meio que iam passar por uma escola, né, lá na Babilônia. E nesse momento de 3 anos, eles iam comer das iguarias da mesa do rei, do que tinha de melhor, né? Eles iam ser muito bem tratados. E aí, nós vamos ver que entre esses filhos de Judá estava quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos vai trocar o nome deles por nome babilônico, nome caldeu, né?
Então, Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, Abednego, né? Então, vão ser os nomes babilônicos que nós vamos ouvir aqui no relato do livro de Daniel. E aí, Daniel tem uma decisão. Olha só o que diz o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem do vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe do eunuco que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos a Daniel, e ele compartilhou o medo que ele tinha, né, do rei Nabucodonosor achar ruim com ele e falar com ele que ele não poderia fazer isso, que ele deveria, né, comer a mesma coisa, pois era o melhor da comida de Nabucodonosor. E aí nós vamos ver que o eunuco permitiu que fizesse-se o teste por 10 dias. E nesses 10 dias se percebeu que eles ficaram até mais bonitos, robustos, vistosos e inteligentes do que os outros jovens que comiam e bebiam as iguarias do rei. O que eu quero dizer aqui? Em meio a esse momento, Daniel teve uma firme decisão. O texto fala que ele resolveu e teve a firme decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Talvez, se fosse nos dias hoje, muitos diriam: que besteira, Daniel. É só você não adorar os deuses, continuar firme aí na sua fé. Mas que tem, Daniel? Você comer das coisas gostosas que tem, você é bobo, Daniel, não é? Talvez seria assim hoje. Diriam isso para Daniel. E Daniel nos ensina aqui que devemos ser separados, que não devemos nos contaminar. E como isso é forte nos dias de hoje, não é? Não contaminarmos com costumes, não contaminarmos com música, não contaminarmos com literatura, não contaminarmos com tantas coisas que este mundo tem a oferecer. E coisa boa, porque lá era coisa muito boa. E aí nós podemos ver que aqui, para muitos será besteira, mas nós podemos ver que aqui sim há a divisão de quem serve e quem não serve, do justo e do injusto. E pela posição de Daniel, muitos milagres Deus vai fazer ali na Babilônia. E aí Daniel vai interpretar no capítulo 2 os sonhos de Nabucodonosor. Você vai começar a ver a evidência de Daniel, né? Deus honrando Daniel diante da firme decisão que ele tomou em não se contaminar. E aí fala, então o rei mandou chamar os magos e encantadores, os feiticeiros, que declarassem ao rei o que ele tinha sonhado. E aí o texto fala que o rei disse: tive um sonho e para sabê-lo estou perturbado em meu espírito. Os caldeus disseram ao rei: ó rei que vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, vocês vão ser despedaçados, vocês e a vossa casa. Bateu o desespero. Como assim? Além de interpretar, nós temos que saber o sonho do rei? E grande alvoroço se deu em todo o palácio real, né? Em todos os homens que compunham, né? Ali, os homens que assessoravam o rei Nabucodonosor. E aí nós vamos ver que essa história chega aos ouvidos de Daniel.
Então Daniel foi à casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios da Babilônia, né? Então, nós podemos ver que Daniel disse: seja bendito o nome de Deus da eternidade, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo e as estações, remove rei, estabelece rei, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E aí nós vamos ver que, mas há um Deus, olha só o que Daniel vai falar a Nabucodonosor, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O seu sonho e a sua visão, que está na sua cabeça quando estava no leito, são estas. E aí Daniel revela ao rei o sonho e a sua interpretação, né? E aí nós podemos ver que este é o sonho e também a sua interpretação que diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, poder, força e glória, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, né? E aí Daniel vai relatar aqui o sonho ao rei, né? E aí nós podemos ver que disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois tu pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs sobre governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios das províncias da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. E aí nós vamos ver que eles vão ser colocados à prova no capítulo 3, na fornalha de fogo ardente. Não dá tempo de nós falarmos aqui desse maravilhoso episódio, né? Quando Nabucodonosor faz uma imagem e diz que eles precisam adorar. Tinham aprendido a lição. Não deveriam se prostrar diante de nada do rei e nem de nenhuma estátua. Aprenderam que por conta do seu pecado, por conta da idolatria, eles estavam no exílio babilônico. E o texto fala que eles não vão se dobrar e por conta disso serão lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o mais impressionante que mais uma vez o texto fala, né? Que porque a palavra do Deus do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas mataram até mesmo os homens que foram lançar os três, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles caem dentro da fornalha acesa. E aí então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. E aí ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Deixa eu orar por você. Senhor, que extraordinário é confiar em ti. Esses homens, papai Daniel e os seus 3 amigos, nos ensina que neste tempo precisamos nos posicionarmos e deixarmos de lado as iguarias do mundo e decidirmos viver com o nosso coração rendidos ao Senhor. Dai-nos força, dai-nos discernimento para que possamos tomar essa decisão e permanecermos firmes com os nossos olhos fitos em ti, adorando somente ao Senhor que fez os céus e a terra. Colocamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.